Graça e paz, gente, tudo bem? Estou aqui com as escrituras abertas do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Todos nós conhecemos de cor esse texto que diz o seguinte: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Nesse mês de outubro de 2020, celebramos 503 anos da Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um evento bastante importante, promovido especialmente pelo monge agostiniano Martinho Lutero. Com a incumbência do pai de se tornar um advogado, seguiu estudando direito até que teve uma experiência bastante traumática e pediu a Santa Ana que o ajudasse. Então ele se tornaria alguém dedicado só à fé. E assim ele largou o direito e se tornou um monge agostiniano. E nessas situações todas, em participando como monge do monastério, os estudos das escrituras, ele teve muita crise pessoal, muita crise particular, o coração pesado, porque ainda que ele confessasse, especialmente com John Staupitz, seu confessor mais direto, ele não amainava a sua consciência. Saindo da Alemanha e indo para Roma, na cidade de Roma ele teve uma grande decepção, porque viu o jeito imoral com que viviam muitos sacerdotes. Lutero também, estudando as escrituras, teve lá o seu encontro pessoal com Deus, quando estudava o livro de Romanos, versículo 17 do capítulo 1, uma referência ao profeta Abacuque, quando o texto diz: o meu justo viverá pela fé. Então Lutero entendeu que não adiantava os seus esforços para ser salvo. A única possibilidade dele desfrutar da salvação e ter uma consciência tranquila era de fato confiar pela fé na obra de Jesus, o que ele tinha feito na cruz. E ainda, como ele pertencia à igreja, ele indignado com tudo aquilo que a igreja vinha cometendo de exageros, dentre os tais também as indulgências promovidas ou cobradas por um também sacerdote chamado Tetzel. Ele então elabora 95 argumentos contra a igreja, mas na realidade eram argumentos para que a igreja sofresse algumas transformações. Evidentemente que isso não agradou a todo mundo, embora a igreja de fato tem admitido mais de 50% dessas 95 teses como legítimas, como de fato coisas que ela deveria mudar nos seus procedimentos. Ainda diante de Carlos V, que era o imperador do Sacro Império Romano Germânico, que foi convocado para uma para uma hashtag ou uma assembleia na Alemanha, ele disse que não tinha por que se retratar, porque ele estava em sã consciência, ele estava certo do que havia dito, porque falou o que falou a partir das escrituras. Ele sofreu então o edito imperial, ou édito imperial, que era de fato uma sanção absoluta. Ele deveria ir a Roma, e em Roma ele seria castigado e todos os seus textos seriam queimados. Graças a Frederico o Sábio, que era um eleitor da Saxônia, né? O eleitor seria uma pessoa importante, né? Um grande proprietário de terra, alguém que tinha peso político dentro da Alemanha. Ele foi sequestrado amigavelmente e durante 8, 9 meses ficou preso, de modo que, se não houvesse essa condição, possivelmente ele teria sido morto em Roma. Olhando para a história de Lutero, para nós duas lições bem práticas. A primeira lição é que Lutero, mesmo participando da Igreja Católica, dessa grande instituição, dessa importante instituição, não foi conivente com seus erros, especialmente porque conhecia as Escrituras. Então a lição é bem prática. Nós devemos conhecer a Bíblia para não cairmos em erros. Então deixemos o nosso analfabetismo bíblico de lado e sigamos em conhecer as Escrituras, porque quanto mais nós conhecemos as Escrituras, menos possível é de incidirmos em erros, em viver de modo errado, equivocado.
Segundo, que Lutero foi corajoso. A Bíblia deu coragem para ele. Entendeu que ele era uma voz profética em meio àquilo que estava errado. Então, louvado seja o Senhor por esses mais de 5 séculos em que seguimos crendo que as Escrituras é a base de tudo que nós somos e cremos. Graça